Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Salve, salve, começando mais um grande dia. Aliás, todos os dias são grandes, depende de como você olha a vida. E aí ela se torna bonita ou feia, você escolhe. Aliás, tudo você escolhe nessa vida. Espero que você esteja bem, um dia incrível na vida de vocês. Hoje a conversa aqui é sobre construção civil, sobre casas de médio, alto e alto padrão, né? Será que o mercado está comprante? Comprante, se é que é a palavra certa? Deve ser, né? Se não for também agora já foi. Enfim, né? Nós estamos aqui para falar um pouco desse mercado bastante curioso, desperta a curiosidade das pessoas, né? Morar em casas. O que seria uma casa de médio e alto padrão? Em condomínios que se cabe uma casa de médio e alto padrão. Se você for trazer para uma situação numa cidade como a de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, uma cidade de 800 mil habitantes. Enfim, se unido com Votorantim, nós estamos falando de quase 1 milhão de habitantes. Esse mercado local aqui está mais pujante que outros mercados, em virtude de Sorocaba estar numa curva ascendente diferente do mercado por inteiro no Brasil? Enfim, são perguntas que eu vou fazer para duas pessoas, um casal, na realidade, de pessoas incríveis que eu já conheci, já gostei, e gostar é de graça, não paga nada, né? Com certeza. Tem um amigo meu que falava isso aí, gostar é de graça, não paga nada. Entendeu? Pode gostar de mim que não paga nada pra você. Quantos anos você gosta de mim? 20 anos. Quanto você pagou pra gostar de mim? Nada até agora. Mas 20 anos você gosta. Eu autorizo você a gostar de mim de graça. Ele responde, né? 20 anos que eu autorizo ela a gostar de mim de graça. Que coisa melhor que isso? Olha que coisa mais fantástica. Está no ar o RuivoCast Construção Civil e, como sempre, vocês são os meus convidados. Vamos pedir like dessas duas notoriedades que estão aqui. O like é importante para dar relevância para o canal. O YouTube hoje tem uma preguiça de entregar as coisas da gente, que é impressionante. E aí você também pode assinar o nosso canal e comentar caso goste da entrevista aqui. Eu acho que nós vamos aprender muito com esse casal. A família Mourão, olha Mourão, hein? O Alexandre e Camila. Lindos vocês, da Mercabá Empreendimentos. Isso. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. É isso aí, obrigado. Eu escolho começar o dia grande e o dia muito bonito, que assim seja. Assim será, E toda que essa vez. Assim entrevista- é, assim isso é. aí, que essa É isso entrevista aí. seja grandiosa. Olha aí, tá Tem vendo? muita troca. Coisa boa, né? Vamos que As vamos. pessoas estão buscando o caminho da espiritualidade, é muito bom. E quando a gente se encontra, Sim. parece que é uma explosão de alegria, né? Sim. Parece que falamos a mesma língua, né? Temos as mesmas convicções. E a gente sabe que, na realidade, tudo que a gente faz aqui na Terra é apenas um meio para chegar no que todos nós queremos, que é o final, né? Que é uma vida vibratória elevada, conectada com o divino e que nós nos unimos através do nosso microcosmo numa grande sinergia de energias juntas para poder levar luz para esse mundo e para o universo também, né? Com certeza. Então, muito bom ter vocês aqui, É Alexandre. isso aí, é um reencontro. É um né? reencontro. Um grande reencontro. Olha aí, tá vendo? É um prazer. Você de Sorocaba? Eu costumo brincar que eu fui para São Paulo só para nascer. Então, Mas é sorocabano. nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Fui lá só para nascer, mas me considero sorocabano E você, 99,9%. Camila? Eu sou de Laranjal Paulista, Ah, no interior de São Paulo. Que legal. Mas já faz mais de 20 anos que eu estou aqui em Você perde Sorocaba. Concha. Eu sou... Perde Concha. Sim. Concha, conheço É. Concha. É, É gente de quem? É gente de quem? Gente de quem? É gente de quem? É. Que barbaridade, Sim. filha do céu. Pé vermelho. É vermelho. A gente vai se comunicar porque passei no estágio, né, da juventude, um bom tempo morando em Sarapuí, né? Então você imagina o tamanho da cidade que eu morava ali, Sim. de 10 mil habitantes. É, Sorocaba é um pouco. Laranjal é um pouquinho mais, mas não tanto também. E ele não é aqueles tipo que ia lá de carrinho no final de semana com o solzinho ligado pra paquerar as menininhas lá em Laranjal, não, né? Eu? É. Jamais, Não. jamais. Porque antigamente era assim que fazia, né? Os É. caras vinham de final de semana pra cidade pequena pra poder namorar as moças bonitas É, da então. cidade, sabia? A gente se conhecia na igreja. Ah, que beleza. Na igreja Era numa de Santo cerimônia. Daime. Numa cerimônia. Uma Ah, cerimônia de cerimônia? ayahuasca. Foi. Ayahuasca. Ou foi sincronia total, né? Foi total. Foi uma Quem que cerimônia nós de ayahuasca. conversamos esses dias também que... Posso contar a minha história? Vai, pode, mas com quem foi que aconteceu no ayahuasca também que estava aqui? Aquela que veio semana passada, a Camila, né? Camila. A Camila também, menina, não ia, nunca foi, Sério? pegou uma força sozinha. Você vai conhecer a Camila, tá? A entrevista dela no ar. E ela não foi lá no ayahuasca sozinha em São Paulo e chegou lá, não conheceu o noivo dela? Então, Conta, Se eu te contar essa história, Conta, quero saber. né?
vou contar brevemente aqui, né? Mas eu já tinha trocado olhar com ela num restaurante que eu tinha ido com um amigo meu. Aonde isso? Aqui em Sorocaba Aqui em mesmo. Sorocaba. Em Sorocaba. É. Aí passaram-se aí alguns meses, entrou pandemia, tudo fechou. Do nada, este ser começa a me seguir no Instagram. Eu olhei, Mas como que ela achou você no Instagram? apareci como sugestão. Se eu te falar... Apareci como sugestão. Só que Você chegou a ver que ele estava paquerando você no restaurante ou não? Não, no restaurante acho que sim, né? não. A gente se conhecia com amigos em comuns, assim, bem de longe. Mas a gente não tinha contato Mas nenhum, assim, era zero bem contato. distante, bem distante. E aí, enfim, ela pediu a Deus também para mostrar alguém legal, com um sorriso bonito. E aí ela começou a me seguir e eu também tava num momento assim que eu falei, putz, não quero saber de relacionamento, vou me Você tinha acabado com o afastar. relacionamento, alguma coisa? Eu tava num relacionamento sério comigo mesmo. É. Eu falei, não quero me envolver. Eu tô bem assim, tô feliz assim, vamos prosseguir, né? E aquilo começou a mexer comigo, ela não saía mais da minha cabeça e tudo mais. Aí eu marquei de ir numa cerimônia de ayahuasca no meio da pandemia, que tava tudo fechado. E um passarinho verde, assim, sério, uma luz entrou dentro da minha cabeça e falou, ela vai estar lá. E eu nunca tinha ido nesse lugar. Ela nunca tinha ido, Nunca. que foi no Caminho da Luz. No Caminho da Luz. Do Pedrão? É do Do Pedrão. Pedrão. Foi a única vez que eu fui no Caminho Mas da você Luz. foi por que você foi nesse dia? Porque uma... Quem te convidou? Um Você nunca ouviu casal falar dela? Porque convidou. ayahuasca não é qualquer um que vai. Não, eu ia já numa Ela casa já em Itu. frequentava. Ah, tá Daí certo. um casal aqui de Sorocaba que frequentava o Caminho morava da em Luz. Laranjal? Não, já morava aqui. morava Faz aqui. 20 anos que eu moro aqui. Ah, tá. Mais de 20 anos. E daí o que aconteceu? Me convidaram. Eu falei, vou lá conhecer. Daí cheguei e ele tava lá. Não, mas calma aí, não pulo etapas. E alguma coisa no meu sentido falava, ela vai estar lá. Eu falava, cara, mas eu nunca vi ela lá, como que ela vai estar lá? E aquela coisa ficou na minha cabeça, ela vai estar lá. E até então eu não mandei mensagem pra ela, nada, ela só me seguiu no Instagram e ficou por isso mesmo. Eu falei, quer saber? Ela vai estar lá. Confiei, fui no cabeleireiro, fiz cabelo, fiz sobrancelha, coloquei uma roupa linda, perfume e tal. Cheguei lá no Pedrão, começa às 6 horas lá, né? Sentei assim, escolhi um lugar, um colchonete estava na minha frente e começou a encher a casa. Deu 6 horas, eu vi o Pedrão fechando a porta de vidro assim. Falei, puta vida, cara, meu sexto sentido tava totalmente maluco, ela não vai vir, né? A hora que dá 6h05, eu escuto a porta abrindo. Eu tava de costas, eu virei ela entrando assim, ó. E o único lugar que tava vazio do salão, Do seu lado. ela Na bem na minha frente. Pá. Na frente Nossa, dele. Sistêmico total. Eu É não- muito louco. Eu não consegui Não, esconder, mas meu fala isso sorriso pra uma veio pessoa assim. Enfim, que não conhece, desde então a gente que não tá acredita, que não entende. Não, tudo bem. Tá Desde tudo então, bem, tá tudo juntos, bem, tá 2 filhos, uma Tá tudo empresa. bem, mas daí acha que não É. tem sincronia e tá tudo, tem, né? Tá tudo sistêmico. Tudo já tá lá, tudo acertado já. Muito legal. E aí disso aí já veio 2 filhos. 2 filhos, casamento, uma empresa agora. E Brilho nos olhos, apaixonados um pelo Amém. outro. muitos Graças a projetos Deus, aí. sim. pra- E quando tem essa conexão espiritual e tem esse autodesenvolvimento, essa compreensão, que é tudo só amor. É, só Não tem ruído, não tem briga, não tem nada. jamais. Tudo, Que eu glória. falo pra ele que nada que uma xícara de chá e uma conversa não resolva, né? Depende do chá também. Muito bonito, parabéns. Amém. Você é formado em comércio exterior em virtude da empresa que você trabalha, é dona também, na indústria, ou no ramo industrial, Isso certo? mesmo, Você sim. continua no ramo seu industrial. Sim, E continua. quando pode, você ajuda ele na parte administrativa, é isso? Na construtora, na Mercabá? Sim, não, eu sou ativa nas duas Nas empresas. duas empresas, então sou você atua ativa nas duas empresas. Nas duas empresas. E você era arquiteto formado, só para resumir, você trabalhou aqui em Sorocaba com o Rafael aqui, nosso grande amigo Rafael, lá o Pé Vermelho. Já posso contar minha história rapidinho? Pode contar. Eu, com 16 anos, eu fui trabalhar na empresa do meu pai, que era uma empresa de esquadrias de alumínio. E lá comecei a visitar obra e conhecer renomados arquitetos, entrar em condomínio. E aquela coisa começou na verdade, começa assim minha relação com a arquitetura, na verdade. Aos 8 anos de idade, meus pais resolvem mudar de casa. A gente vai para uma casa que precisava de uma reforma absurda. Então, ali, uma garagem virou uma sala. O lugar onde era o gourmet virou a cozinha, mas a sala de jantar. Essa experiência. E começaram a transformar. Eu percebi que o poder da transformação da arquitetura, né? O que ela era capaz de fazer, transformar espaços em lares, realmente, né? Aos 16 anos eu fui trabalhar na empresa do meu pai, que já tinha totalmente a ver com construção civil, que era de esquadrias de alumínio. E ali comecei a trabalhar pra caramba, comecei a conhecer arquitetos, entrar em condomínios, que nem eu te falei. Entrei na faculdade de arquitetura com a cabeça, vou assumir a empresa do meu pai, né? Uma empresa já grande, alguns colaboradores já, só que 6
meses de faculdade, meu pai resolve assim, filhão, vou vender empresa, tá? Falei, putz, como assim, cara? Era onde eu ia seguir, Tá louco, né? pai? É. Como assim, você tá louco, pai? Pô, era onde eu segui o meu caminho, né? Só que aquilo foi muito bom, porque me tirou da zona de conforto. Eu falei, Claro. cara, agora vamos... Que empresa era do seu pai? Era de Sorocaba? Era de Sorocaba. Mas isso, ele vendeu a empresa no fim, o cara lá administrou mal e Entendi. se fechou, enfim. Aí comecei a trabalhar com diversos arquitetos de Sorocaba. Já na faculdade. Já na faculdade. Comecei a fazer estágios e tudo mais, né? Participar bastante, assim, de elaboração, de projetos. Luciane Braion, Fernando Polis, Márcio Pedrico, Rafael de Aquino, que a gente falei, grandes nomes aqui da cidade, né? E aí me formei na faculdade, estava com o Rafael de Aquino, ali eu não cabia mais dentro do escritório, ali, né? Enfim, queria realmente seguir carreira, ali eu queria também sair um pouco da minha... Sangue de empresário estava na veia. Queria sair da minha zona de conforto, né? Emendei uma pós-graduação lá em São Paulo, na Belas Artes, em arquitetura, cidade e sustentabilidade, basicamente uma arquitetura sustentável. Legal. Bem bacana. Foram 2 anos ali indo para São Paulo, voltando, estudando, trabalhando. E nesse meio tempo fui ser grande arquiteto de uma construtora de prédios de apartamento aqui em Sorocaba. Aí falei, cara, agora eu vou fazer minha carreira aqui. A construtora tava bombando, lançamentos. CRB, né? Não era. Não era. Mas a gente trabalhava mais na parte do Minha Casa Minha Vida, fazia alguns condomínios de casa e tudo mais. Chegou o impeachment da Dilma, a construtora, infelizmente, veio... Não, só a construtora, né? Todo mundo, inclusive eu também. Exatamente. Resolveu fechar as portas e eu fui pra rua com uma mão na frente e outra atrás e aquele sonho de ia fazer carreira ali. Ali eu percebi que nada tem uma certa... Como fala o nome? Fugiu a palavra. Enfim, nada é permanente, vamos falar assim, né? Ali eu vi que também a água bateu, eu falei, cara, eu preciso me mover, né? Acho que chegou a hora de realmente eu... Você já tem um exemplo do pai que vendeu a empresa, depois já não tinha empresa, depois foi para arquitetura, trabalhar, aí pega essa empresa aí, no meio da pandemia, acaba, é uma experiência vivida por você, parece que não, mas impacta. Impacta muito. Impacta o cara, você vê, a vida adulta não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Às Mas vezes você tá aqui, que... o negócio vira do nada, e vamos que vamos. Eu sei como é que é. Então eu comecei a querer tomar mais as rédeas da minha própria vida e não depender muito das rédeas dos outros, né? Certo. Aí eu falei, não, chegou acho que no momento de eu abrir uma escritório de arquitetura, né? Já tinha uma vasta experiência com projetos residenciais, aí atendendo famílias, atendendo vários sonhos que eu te falei, né? Infelizmente a gente entende que a arquitetura, que nem eu falei para vocês, você mexe com sonhos, mas também mexe com frustrações ali, né? Questão de prazos, custos, enfim, de diversas outras coisas, né? Tinha clientes para mim que chegou assim, cara, comprei um terreno incrível, plano, sei lá, no Fazenda Imperial, quero fazer uma casa térrea. Chegava lá, a olho nu, né? Para quem não entende, falava, pô, não é bem plano, cara, vamos fazer uma topografia aí, né? Declive de 5 metros, 4 metros, como que você vai fazer uma casa térrea aí? Então eu percebia, né, aquela falta de sensibilidade, não, nem sensibilidade, é falta realmente de conhecimento, né, das pessoas, né. E chegou no momento que eu estava ali administrando 9 obras, um estresse absurdo. Não almoçava. Não Acordava 5 horas da manhã. E eu percebia que... Vocês já estavam casados? Já. Já. Casados, isso. Já estava casados. E ali eu percebi que estava tudo afunilando para esse propósito, que é a Mercabá. Ali eu percebi que estava nascendo uma grande coisa, assim, né? Que é a Mercabá. Mercabá quer dizer? Merkabah, ela tem vários significados, mas ela tem um significado meio espiritualista, assim, ela é um veículo de luz. Ela te transcende para outras dimensões. Então, é isso que a gente quer. Um portal. É um portal. Sim. Então, a gente quer trazer... Transcende as dimensões. A gente quer trazer... Vai comprar a sua casa, vai receber uma casa, vai receber um lar, então. Vai receber um lar. Sim, essa é a essência do Merkabah. Essa é a essência do Merkabah. Ela vai entrar para toda aquela energizada. porta... Aliás, preciso apresentar a minha especialista em cristais para você começar a fazer uns trabalhos diferenciados, senão eu vou te dar umas dicas aqui, viu? Colocar pó de cristal antes de assentar o piso, para deixar a casa toda energizada. A gente tá falando disso ontem nós fomos no terreno, nós... Estávamos com umas ideias assim, mas não era bem porque com acho pó que de é cristal. legal você fazer. Não, o pó de cristal é porque não tem como pôr o cristal, né? Então, embaixo do piso você coloca o pó, dependendo do tipo de pó, porque é onde você está recebendo, os elementos. Legal. Tendo uma consultoria de uma especialista em cristais para você
e para você poder fazer essa casa toda com essa pegada mais espiritual. Sensacional. Temos. Porque essa é a ideia mesmo. Essa é a Merkabah. Essa é a Merkabah, Você sim. pegou a ideia. Resgatando o valor da família Então, também. né, você que costuma sempre falar, né, que é um lar, né, não vamos nem chamar de casa, né, é um lar feito por uma família para uma outra família. Então a gente tenta resgatar isso também dentro dos Temos projetos. esse cuidado Temos aí esse cuidado, assim. Foi um breve relato aí sobre a sua vida, né? Você seguiu o comércio de exterior, eu acredito que em virtude da empresa do próprio pai, né? Isso, Na época. exatamente. É Sim. a empresa do quê? De fibras para concreto. Fibras para concreto. Isso, é uma soluções coisa, também, é uma né? coisa voltada mais, é um nicho, né? Isso, exatamente. Você estava me dizendo que a empresa também ela fornece insumos, materiais para fazer agora o chamado asfalto de concreto, é isso? Isso, Para sair do PUC. piche, que dá manutenção, Sair do para o asfalto. concreto, que é aquilo que a gente vê muito nos Estados Unidos, né? Exatamente. Aliás, eu fui exatamente. para a República Dominicana, eu vi muito em concreto lá, mesmo um país de terceiro mundo, quando a Odebrecht fez, criou aquele escândalo todo, mas a estrada toda era de concreto. Difícil você ver. Realmente, se você começar a observar, por isso que você não vê piche fora, né? Não tem. Só em países muito desenvolvidos, tipo África do Sul, sim. Brasil. E por que Brasil. não trazer para o Brasil essa tecnologia? Porque você estava né? contando que não dá manutenção, é isso? Sim, exatamente. O custo é Que baixo, coisa, gente. manutenção. Essas coisas, eu vou falar um negócio. Diminui a temperatura. Porque ele Porque o reflete mais o asfalto, né? incidente. É, e vai desgastar menos os pneus, né? Vai ajudar mais na. sim. É muito mais sustentável, É né? muito mais. Mas estamos caminhando para isso também no Brasil. Agora vocês conseguiram uma experiência com a cidade de Piracicaba. Sim. Mas é pro município? Asfaltar um município, a rua? Tem ruas já asfaltadas? Já tem a rua asfaltada. Vou falar isso com o Banga aqui sobre isso, né? 80, super legal. mais de 80 quilômetros lá, né? É. Nós E vamos- outras cidades, né, que tá entrando E também. estamos fazendo, né? Reuniões Interessante. com a BRE, né? pra Quem gente- sabe ali o ano que vem estou acertando um projeto junto com a prefeitura de fazer a mostra de arquitetura aqui em Sorocaba, né? Onde é o Fórum Velho. Oh, Sabe? Nossa, que legal. Vai ser uma mostra grande. Puxa lá. vida, que legal. Quem sabe? Torcendo para que isso E quem sabe essa indústria faça um pedaço do asfalto ali, só aquele pedacinho, Sim. mudar em concreto com para mostrar essa certeza. experiência, hein? Eu acho ótimo. Seria um negócio interessante, hein? Para você ter uma ideia como ele é mais existente, quando colocaram a BRT aqui, o que eles fizeram nos pontos de ônibus? É de concreto. De concreto, porque na hora que ele para ali, não tem Você tem toda a razão, deformação. interessante. Mas isso bate para um outro podcast Com para certeza. convidar, para a gente falar, trazer um engenheiro, alguém dessa tendência, Sim. porque das fotos. Vamos fazer um programa desse? Com Trazer certeza. o Carlinhos aqui. Entendeu? Esse Carlinhos é famoso aqui já, hein? 3 vezes fala esse Carlinhos, hein? Quem é Carlinhos, gente? Carlinhos, ele Quem é Carlinhos? é o Engenheiro? nosso engenheiro. Um abraço pro Carlinhos, hein? entendeu? Comercial. Comercial. É. E ele também faz palestras, né? Olha que legal, então é Para legal trazer o dissipar Carlinhos aqui. essas informações sobre o sobre o PUCAD. Então, assim, Uhum. com certeza, eu tenho certeza que ele vai aceitar. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre a construção civil, né? Eu acho assim, vocês estão entrando num campo bastante desafiador. Tudo bem que vocês estão com uma proposta diferenciada. Por quê? Nós temos muitos construtores, né? Sim. O mercado há 20, 30 anos atrás, ele era muito... tinha um markup muito bom para quem construía. Eu me lembro de pessoas... Eu nunca fui do ramo da construção, eu sempre fui do ramo da comunicação, mas sempre tive bons amigos, né? E aí o cara fazia uma casinha gastava 500 e vendia por 1 milhão a casinha, né? Sim. Então o lucro era muito alto. Depois as coisas foram diminuindo, foi meio que gringolando, né? Sim, Ficando total. mais apertado, as margens são menores, né? Sim, O mercado sim. também muda muito, né? Eu trabalhei com o mercado imobiliário e a gente vê que o mercado imobiliário, às vezes, a casa fica empacada, a casa que está com 3 milhões, daqui a pouco vende por 2, 200, porque não vendeu por Sim. 3. Várias histórias. Deve É. estar acompanhando esse... Com certeza. Né? Agora já não sei como é que está a atual real, mas até pouco tempo atrás estava meio encalhado as casas para vender, né? Mas Bastante. o nosso ganho é secundário, vamos dizer assim, logicamente, né? Existe esse perfil, mas nós temos como missão de vida. O nosso propósito, Merkabah, realmente não é só levantar paredes. É trazer essa essência da família e também trazer essa construção diferenciada nesse olhar. Sempre vai chegar o cliente certo para você. Com certeza, a frequência atrai a E o frequência. que eu vejo assim, né, um dos diferenciais da Merkabah, né? Primeiro que nós temos os projetos todos que saem dentro da construtora, então, né, eu sou arquiteto, eu que faço toda a parte de criação, sou diretor Coloca um criativo. projeto para nós, por favor, na tela, por gentileza.
E eu vejo que às vezes a casa fica encalhada, talvez pela escolha errada do produto. Então, nós fazemos um estudo de viabilidade, estudo de demanda, antes de sair projetando alguma casa e sair construindo. Então, não é uma coisa da nossa cabeça, vamos fazer essa casa que vai vender, vamos torcer, fazer figas. Não. É uma casa que tem demanda. É uma casa, casa que não tem igual, né? Não tem igual. Com arquitetura exclusiva. Isso é legal. Essa é a casa... Águia. Essa é a Casa Águia. A gente sempre... o nome da casa, Águia. Essa é a nossa... Bonita casa. Essa é a nossa segunda casa, lá no Alphaville 4. Que graça. A gente sempre denomina elas com arquétipos. Então, a primeira casa foi a Casa Fênix, que demarca o renascimento ali da nossa era profissional, vamos dizer assim. E a Casa Águia... Como tem um. E a Casa Águia, para lembrar, né, do Condor, que é a águia que voa mais alto de todas, para a gente alçar grandes voos aí. E tem todo... Que bonita casa, bem feita, hein? Uma casa prática. Obrigado. Uma casa térrea. É uma casa térrea. Quantos metros essa casa? Ela está num terreno de 532 metros de esquina. Que bela casa, rapaz. E ela vai ter aproximadamente 260 de área construída. Só que ela é uma casa muito bem pensada, muito bem projetada, então a gente tem uma circulação, principalmente no hall dos quartos ali. Bonito paisagismo, muito bonito, enxuta. olha só. Falando de paisagismo também é de um parceiro nosso, o Gustavo Carvalho. Então a gente vai entregar com todo o paisagismo. Gustavo? Ai, Gustavo. Gustavo vai fazer o jardim de casa lá. O Gustavo já falei que vai ser. Ele é sensacional, vai ter irrigação automática. Essa entrada com... Então vai ter essa integração do externo totalmente. Que do bonita verde, casa, eu gostei de ser acinzentada. Aqui é um revestimento, deve ser, né? Vai ser um revestimento. Bonito, né? Contrastando aí com essa coisa, traz um pouco de inspiração modernista, né? Traz casa, bastante. Então a gente traz esses elementos da Esse natureza. elemento aqui também é um baita de um retrô, né? Baita retrô. Fica uma coisa mais clean, limpa, não carrega o ambiente, né? Por ser um ambiente totalmente integrado, né? Então a gente traz um desenho mais limpo assim. Então, o que eu tava falando, né? Pode rodar uma foto para mim, por favor. Já que linda. Olha, está de parabéns, viu? Gratidão. Essa casa já vendeu. Essa casa a gente começou a obra dela quinta-feira agora. Essa aqui é a Fênix? A Fênix já foi. Desculpa. Essa é a Águia. Essa é a Águia. A Águia ou Condor? Não, a gente chama ela de Casa Águia. Casa Águia. Eu quis trazer porque você falou Condor, né? Porque o Condor é uma águia, né? É que o Condor é uma águia, só que ele tá aqui nessa região da Cordilheira. Você deve estar com o peru na cabeça, porque você tá lembrando. Pode ser. Porque eu adoro essa águia. Pode ser. Ela é linda, né? Mas é o Condor daqui, da Cordilheira, né? Ela vai do Peru até o Chile lá. Ela voa, maravilhosa. É a águia que mais voa alto. Coisa mais linda. Essa é a planta da casa. Ricardo, mas ficou muito bem elaborada a casa, né? Qual que é a característica da casa? Por que essa casa ela tem toda esse diferencial? Já vi muita leveza só de olhar aqui. Imagina no projeto depois de pronto, né? Mas olha a quantidade de jardim que você me colocou. Então é uma casa assim que a gente traz os diferenciais realmente no paisagismo, né? Nos materiais naturais, então vai ter bastante pedra, forro em madeira. Ali vai ter um fire pit lá em cima, trazendo elemento do fogo, vai ter o elemento da água, que é a piscina. As árvores frutíferas. Árvores frutíferas a gente vai colocar lá no fundo, porque tem bastante clientes de São Paulo que chegam até nós, né, em busca das casas. E que nem eu te falei, né, é uma casa ali de aproximadamente 260, mas uma planta muito bem pensada. Um tamanho perfeito. E você vê que a circulação, principalmente no hall dos quartos, a gente não tem um corredor que perde aquela área quadrada para fazer um corredor para você entrar nos quartos, né? Que é aqui. Tá vendo? Então é uma coisa bem enxuta, a gente consegue colocar um roupeiro ali para guardar roupas de cama, malas de viagem. Então a gente tem depósito, a gente vai ter toda a parte de automação residencial, toda a parte de marcenaria, fotovoltaica, trazendo sustentabilidade para o projeto. Que mais? E também foi feliz o terreno aí também, né? Então, isso que eu ia falar. É uma esquina. Isso é uma coisa assim que, quando a gente vai abrir um projeto novo, a gente faz uma curadoria super minuciosa na escolha do terreno. Então, a gente escolhe realmente o melhor dos melhores disponíveis no condomínio para a gente realmente comprar e fazer um empreendimento. Então, é um terreno 100% plano, ele dá de fundo para umas araucárias, que é maravilhosa, bem localizado dentro do condomínio, a parte alta. Vou aproveitar até, inclusive, o gancho e apresentar alguns dos nossos fornecedores aqui, que acho que vai ser muito bem-vindo às suas obras. Uma delas, inclusive, são tantos, né? Você mostrou lá um deck de coisa, eu vou até mostrar isso para você, que é da Alct PVC. Conhece a Alct?
Não conheço. Olha aqui, ó. Isso aqui eles estão trazendo da China, tá vendo? É madeira com resina. Que Isso aqui é legal. um deck para você colocar na área de fora, ó. Tá vendo? Piscina mesmo. Piscina. Que legal. O custo é baixo. Você compra direto com a fábrica. Ele é o distribuidor do Brasil e fabricante, né? Só que ele faz aqueles tetos vinílicos brancos, né? Que ele faz para classe CD, né? Sim, conheço. E aí ele tem os ripados também, que vai facilitar. Só que fazer uma indústria, vai decorar uma coisa, é que você está voltando do teu negócio, mas, Sim. mas quando quer uma coisa mais em conta, você tem o ripado, e aí você tem esse deck. Mas é uma qualidade muito boa, viu? Muito boa. E aí tem aqui, ó, esse aqui pro lado de fora. Olha a resistência disso aí. Pro lado de fora. E tem o que a gente chama de... E ele não desbota no sol, essas Não, coisas assim? esse tem trabalho maravilhoso. Olha isso aqui, ó. Incrível. Isso aqui são os tetos vinílicos que você pode colocar, o ou teto. colocar painel, né? No painel que você fez ali, tá vendo? Uhum. E ele agora vem com a borda nessa cor da madeira, para não dar nenhum. Parecia o branco, porque antigamente era branco que tinha. Era Sim. assim, ó. Deixa eu mostrar. A placa bem assim, ó. Tá vendo? Era o branco, ó. Agora saiu o branco, e eles trabalham com essa borda que encaixa muito fácil. Olha que muito legal. Simples, ó. Que bacana, hein? Aí encaixou pronto, ó. Nossa. E- Legal, Pra hein? vida, né? Da Auxp. Muito legal. É muito legal. Você como construtor, né? Alkit. A Auxp é um parceiro nosso, em nome da Auxp, inclusive quero agradecer a presença de vocês. Nós que agradecemos. Estamos aqui. E aí você vai tomar um Empresa, café. empresa de eles. Sorocaba? É de Sorocaba. Que Você legal. já tomou um café com eles ali na Raposo, do lado da Momesso, que antigamente tinha Momesso ali, tem um barracão ali, né? Ah, sim. É ali, muito legal. Muito Legal. E são alternativas da construção, que tem hoje tecnologia que não falta, não é verdade? Com certeza. Mas facilita e diminui o custo, né? Não, Com certeza sempre é mais bom. importante. Você acredita que o mercado de... O que define uma casa de alto padrão é o acabamento? O que define? Eu vejo pela... Primeiro, né? A localização é uma coisa que manda muito, mas não adianta você falar assim, vou comprar um terreno na Alphaville e construir, ela vai ser de alto padrão. Você acertou na localização, alto padrão. Depois você tem que acertar no projeto de alto padrão. E depois na construção. Depois na construção, dos detalhes. Então você começa do macro pro micro. As casas são muito iguais lá, né? As casas são muito iguais. Então a gente também entra com essa proposta realmente de trazer diferente. uma Isso é uma casa arquitetura diferenciada. Até você vai ver na Casa Fênix, uma coisa que basicamente todo mundo que ia visitar ela, é uma coisa que chamava atenção, eram as cores. As pessoas estavam muito habituadas ali com cinza, preto, branco. A gente trouxe uma cor quente que contrastava legal. E as pessoas falavam, caramba, o que tem de diferente na sua casa? Eu falei, são as cores. Simplesmente Coloca a assim. Fênix pra gente, por favor. Cara, a gente usou também na arquitetura, mas algumas coisas, uns diferenciais assim que chamavam bastante atenção nas cores. A gente sai um pouco do branco, preto e cinza. Essa foi a Fênix. Essa é a Fênix, foi a nossa primeira. Tem quantos metros? Essa foram 310 de construção e 511 de terreno. Essa já teve o piso superior. Essa já é um sobrado, Certo. 4 suítes. Mas aí não tá dando pra visualizar são- muito Vou bem mudar aqui, cara. Vou mudar aqui. Tem como mudando. Aí, a cor. bonita casa. Então, foi uma arquitetura totalmente pensada em questão também de posição solar, questão de posição dentro do lote, né? Tanto que as pessoas gostavam, né, de ver a parte principalmente da área de lazer, assim, que a gente consiga aproveitar muito, ainda mais por ser um terreno de esquina. Então, a questão, assim, sabe, até esse peitoril dessa janela aqui, se a pessoa não quiser colocar uma cortina lá, ela foi pensada porque não tem incidência solar aqui, nunca. E você também, eu fiz numa altura esse peitoril, esse aqui de baixo Esse aqui, aqui, ó. não para perde que a você não privacidade. consiga ver. Então tá mais na altura do olho ali, entendeu? Não perde então, a privacidade, Não perde a né, da privacidade. Então casa. você tem, porque aqui desse lado é uma praça linear do condomínio. Então você sempre vai ter a visão. Se a pessoa quiser colocar uma cortina ou não, ela fica na escolha dela. Mas não baixa em insolação nem nada. Boa sugestão. Esses são os detalhes que o arquiteto construtor ele traz para as próprias, né, que eu acho que todo arquiteto na verdade deveria trazer, né, esses cuidados assim, né? Vou colocar um janelão ali, mas espera lá, bate sol o dia inteiro ou não? Você está pensando Não vai bastante, dar pra- né? Aqui vai estar a bonita casa aí, meu. Ficou bonito, né? Esse vidro aqui, né?
Essa esquina, né? Aham. As imagens à noite dela ficaram muito bonitas também. Se quiser passar até um pouquinho mais rápido, porque tem bastante imagem dela. É o legal que você preza pelo paisagismo, né? Olha que casa bonita. É. Prática a casa. Prática. Esse paisagismo não foi o Gustavo Carvalho que fez. Ele vai começar com a gente ali na Casa Águia. Esse paisagismo... Aqui é um banco que a gente fez de concreto. Aqui é uma jabuticabeira, tá vendo? Aham. A pessoa pode estar ali sentada, curtindo o verde, trazendo pra dentro da casa. Essa porta lá. Acho que tem né, foto. É. Integra ou não, né? Integro no. É que ainda essas fotos estavam bem no final de obra, não estava ainda com os modulados e tudo mais. A gente acabou não fazendo as fotos do final. Esse é o lavabo. Show, olha lá. Essa é a vista de dentro da casa. Tá vendo uma mara verde que tem na frente? Sim. Aí o closet. Um banheiro casal. Outro banheiro. O acabamento, como é que você faz para eleger o acabamento da casa? Também é uma curadoria muito minuciosa também, né? A gente emprega uma personalidade na casa, como você viu lá na Casa Águia, naquelas imagens ali, né? Revestimento já na parede e tudo mais. Só que são, vamos falar assim, uma personalidade um pouco mais neutra e que combine com a atmosfera da casa, realmente. Então, quando a gente está projetando um lar, a gente já imagina, que nem aí são 4 suítes. Então, assim, a gente sempre imaginou que fosse pelo menos um casal com 2 filhos, no mínimo, né? Sim, né? Um quartinho para visita. Né? É, e a gente tenta fazer uma coisa assim que fique elegante. 2 filhos ainda é comum, né? As pessoas terem. Sim. Ainda é. Ainda é, A né? maioria tem um. Hoje em dia... Hoje eu vi na academia a mulher com o marido treinando e 3 filhos. Ai, 3 bebês, gente do céu, coisa mais linda, né? Que demais. A família, tudo lá, os molequinhos brincando e a... Ah, eu Ó, quero mais um, tô tentando convencer ela aqui, vamos ver. mais um. Mais um, tentar a princesa. Ele gosta de ver criança. Que é a coisa mais linda de se ver. Não tem nem o que falar, mas. Eu não sei pai. É, mas quando você tem apoio do pai, ajuda muito, né? Eu gosto muito. Ele. Nossa. Muito legal essa casa. Aproveitar que você está falando da casa, vamos mostrar a nossa esquadrilha. Ele falou de esquadrilha, vamos mostrar a esquadrilha da nossa parceira aqui. Você conhece a Medianeira? Rafael? Como é que é o nome? Rafael da Medianeira? Não, também, Não. novidade. Ó, que legal, estamos pegando vários. Olha lá. A Várias Medianeira dicas seria boas legal aqui. você fazer uma consulta com ele. Com certeza. Ele é. O Rafael veio da indústria, Uhum. ele não é do mercado. Faz 10 anos que ele tem acho que é 11 agora, né? A Medianeira. A empresa do cara é muito séria, o cara é muito comprometido com qualidade. Então ele tem lá as portas grandes, né, desafiadoras, as esquadrias, os espelhos orgânicos e os vidros, né? Então, faça uma consulta a hora que você for fazer o seu orçamento lá com ele, converse você com ele. Com certeza. Ele é muito preciso. Se pegar a tua obra, ele vai te entregar dentro do prazo, com precisão e tem qualidade de produto. Legal. Muita qualidade. Sorocabana também. Sorocabana, fica aqui Opa. ali em São Paulo, aqui, por aqui, né? Maravilha. Entendeu? Uhum. Medianeira está comigo aqui 3 anos já, meu parceiro. Gratidão por mais uma indicação É, boa aí. boa. Tem indicação só boa aqui. Opa, Aqui os meus maravilha. parceiros são uma indicação muito boa. Então fica aí para você uma dica. Uhum. Eu sei que você tem que fazer orçamento, aquela história toda, mas não é só orçamento, é a qualidade do produto, Com a certeza, história de quem está por sim. detrás, né? Uhum. E tudo isso. E esquadria é um negócio que você sabe como é que é, né? Sei bem. Conhece bem, né? Já que esquadria, né? Esquadria planejada, é um negócio tem que estar, senão já viu, né? Nem fala. Não é? Sei bem, porque eu te falei, né? Comecei com 16 anos na empresa do você meu sabe. pai. Então Então, você sabe como é que funciona, né? com E certeza. avançou muito a tecnologia para isso também. Muito, Sim. muito. Desde lá, nem compara. Entendeu? É um outro... Mas que a gente entra em casas boas ainda, que vai abrir esquadria, tá tudo pesada, o projeto não fica bom, né? Sim. Esse é um diferencial da Mercabá também, né? A gente preza... Eu te Claro. falei do macro pro micro, do mínimo Passar possível. 3, 4 anos na casa do cliente, vai estar contente com você, pô. Tem que Com tá, tem que tá. certeza. Então a gente também, né, falando também de alguns parceiros assim, né, a gente, como eu te falei, né, desde desse carinho com a escolha do terreno, do macro para o micro, né, pessoas que também que trabalham conosco, a Maruja que trabalha com a parte do nosso marketing, tem também
o Eduardo, que trabalha também com o nosso pós-venda, que também faz um trabalho excelente. E Né? a Porque- expectativa de quem vai esperando o projeto de vocês? O cliente, qual que é a expectativa deles? 1000%, né? O que eles esperam? Eles esperam realmente encontrar uma casa que acolha, que não dê manutenção, que seja uma casa sustentável, que esse é um dos nossos pilares, né? Faz parte até da minha formação. Uma casa que realmente faça a pessoa... Porque eu costumo falar que a arquitetura é muito mais do que levantar paredes. É criar histórias, é criar sensações, sentimentos, momentos, né? Então, para nós, um projeto erguido não é só uma casa, que nem a Claro. gente está batendo na tecla aqui. Sim. Então, ela tem que ter alma, ela tem que ter vida. E você acha que a tecnologia está influenciando muito nos seus projetos? Muito. Daqui para frente, como é que vai ser? Eu ainda sinto um pouco uma neblina na frente, assim. A gente não sabe muito bem para onde vai caminhar o mercado da construção civil no Brasil. Porque os canteiros de obra, eles estão ficando idosos. Isso é fato. É verdade, as coisas tudo bem. Já né? pensou? Isso é fato. Já Então, pensou? se chega no canteiro de obra, é só dinossauro trabalhando. É verdade, não tem mais menos de 40 anos, você não acha? Não acho. Não. Então, é muito caro a mão de obra hoje em dia, exatamente por isso, pela falta de mão de obra no mercado. Então, a gente ainda não, assim... E a gente não se dá conta. Então, Se você parar para prestar atenção. é uma coisa que... Eu aqui ainda fico atento porque eu estou entrevistando, eu estou atento, né? Uhum. A maior reclamação dos construtores é a mão de obra. E cada dia mais essa internet está levando as pessoas, parece que a um mundo que acho que eu não sei que mundo que eles, de Bob é esse. Né? Eu também não sei. É. Mas é uma coisa assim que, sei lá, em 5, 10 anos a coisa vai mudar muito, assim, no Brasil. Não tem pra onde fugir, né? É o steel frame, o wood frame, vai virando isso aí, né? Isso é uma conversa que a gente tem que Cada vez- não sabemos. Tijolo sustentável, casa, porque agora tem esses blocos que você coloca de construção. Esses dias veio um pessoal aqui para apresentar, que você coloca umas peças assim, porque o pedreiro carregava, tipo, 60 quilos, carrega 3 quilos agora. É, Então ele quer isso agora, né? de EPS, né? De isopor. É isso aí. Então, as construções vão cada vez mais ficar industrializadas. Não tem por onde fugir. Né? Esquece a alvenaria. Esquece a alvenaria. Mas ainda é cedo pra gente falar. É cedo ainda, as pessoas ainda têm. todo mundo Ainda tá na- tem. As pessoas ainda gostam de ter alvenaria, né? Ainda tem pedreiro, né? Tem, ainda tem. Tomara Tem que bons passe pedreiros. conhecimento para outras pessoas. É, mas o problema é o jovem querer assumir essa. É. Que é pesado, né? Imagina um frio agora ficar batendo com massa. certeza. Não dá. Então o jovem. Ou naquele repensa, sol não quer. escaldante de 40 graus. Que Esses tá. dias eu trouxe um cara aqui, tava falando sobre funcionário, comportamento, disse que o menino falou assim, não falou que trabalha na indústria, falou, hoje eu não vou trabalhar. Eu falei, por que você vai trabalhar? Você tá doente? Eu falei, não, porque tá muito calor. É, Brincadeira. É. Ó, ela também tem indústria, ela sabe, né? O pessoal de fábrica. O que tem que fazer nas empresas, é o que eu tenho recebido aqui, eu tenho percebido, é o crescimento espiritual dos líderes, a humanização deles, Uhum. porque não existe diferença de CPF para CNPJ. sim. Aquela história, os problemas você deixa em casa lá e você vai trabalhar, isso não existe. Tudo se converge, tudo se mistura. Então tudo é um só. Então, como tratar agora a NR1, que vem essa lei, né, da questão de cuidar da questão cuidar da- do mental das pessoas, estão tudo muito... E para, justamente, começa pelos líderes, os valores que o líder dá, como é que ele prega isso, como é que ele trabalha isso para poder chegar até o chão de fábrica. Com certeza. Vai mudar muita coisa. Porque essa é a base, Se não né? mudar, você não consegue tocar a empresa. Não, sim. As pessoas não querem ficar na sua empresa por causa de dinheiro. Não mais. Tem que ter um compromisso maior. Tem que ter um propósito. Para ela Com participar do seu sonho, ela tem que estar envolvida nisso aí. Como fazer que ela seja envolvida? É louco isso, né? Liderança. Liderança total. E por isso Liderança que... com espiritualidade. Com espiritualidade. Que não... Tá tudo Isso que interligado. Então a tecnologia vem com tudo. Vem com tudo, não tem pra onde fugir. Essa é a verdade. Fora essas tecnologias dentro de casa mesmo. Automação, Alexa. Alexa. Já está assim, né? Isso aí já é o normal, é o que a pessoa realmente que vai comprar uma casa, ela já espera, já que tem E a uma, casa é totalmente analógica. Aí. uma aspiração central, uma automação, um som ambiente, enfim. A nova, não sei como é que vai ser, né? Esse negócio de Vai ser- Alexa aí. vai Meu ser nome é uma Alex, merda. chama Alex. Ah, é um rolo quando eu vou assim no lugar, porque é o Alex, né? Chama Alex, funciona Alex. Eu falei, para com Alex, chama eu de João, de Ruivo, qualquer coisa, mas não chama de Alex. Toda Alexa é surda? Ou é só a nossa? Eu Nossa, queria entender. nossa. É surda? Ai, pelo amor. Você que fica repetindo. Ah, Alexa, não tá escutando? Qual que é o maior desafio para lidar com esse cliente de alto poder aquisitivo? Eles realmente ligam para os detalhes e eles fazem muita conta.
Parece que não. Dá a impressão que não. Você fala assim, vou lidar com alto padrão, eles não vão fazer conta, mas faz. Só que quando você faz um produto muito bem acertado, quando tem propósito realmente, o cliente sente isso, ele é fisgado no emocional dele, porque ele já se vê ali morando, habitando aquele lugar. Não é uma casa fria, gelada, de um construtor padrão. Que nem você estava falando, as casas da Alphaville estão muito com mais ou menos a mesma cara e tudo mais, né? Então, os diferenciais da arquitetura, dos acabamentos, né? Você tem que começar a pegar o cliente pelo emocional. E não simplesmente só porque, minha casa tem automação. Pô, isso toda casa vai ter. E Todo cliente espera isso. Tem que ter a sensibilidade também, né? Eu sempre falo para ele, amor, é lindo esse piso, né? Mas e para limpar? Né? Porque mulher também traz muito essa visão em relação à casa, né? Até porque empregado tá difícil também, viu, filho? Isso, com certeza. Raro E a ver casa que manutenção. antigamente era muito comum, né, Camila, ver casa com empregada o tempo todo, né? Até Sim. quarto, né? A gente projetava. Antigamente, agora não tem mais, né? Agora é 2 vezes por semana, 3, vai lá porque não dá vínculo trabalhista, alguma coisa assim, né? Sim, sim. E a manutenção tem que ser algo que tenha essa sensibilidade de falar assim, nossa, isso daqui é dinâmico pro dia a dia? É lindo, mas e aí? No dia a dia, para uma família adentrar a casa, vai funcionar? Isso funciona? Isso não funciona. Então também tem que ter essa sensibilidade, né? Porque às vezes o bonito não é prático para o dia a dia. É verdade. Um exemplo, a automação, seja na irrigação do jardim ou na casa inteira, exatamente para trazer essa praticidade para a família que vai habitar. Então, quanto mais. A irrigação seria ótimo. É Né? ótimo. Tem que ter para deixar o jardim sempre bonito. É né? ótimo. Chega na hora de o jardim ficar lindo. Sempre lindo, né? Por isso que a gente fala que é Agora, falando um pouco em sustentabilidade para alto padrão, por exemplo, né? Essas práticas sustentáveis nas obras de alto padrão, vai bem? As pessoas exigem muito o cliente de alto padrão? Ele exige muito elementos sustentáveis na casa ou não? É uma coisa que você coloca por sua conta e risco? Eu sinto que o cliente ainda ele não fala muito disso. Ele não fala muito disso ainda, mas é um valor que a gente traz. Um cliente mais espiritualizado, o cara que está muito no material, assim. Sim, mas esse é um valor que nós damos valor, vamos dizer assim. Então a gente realmente tenta trazer. Você respeita aquele espaço da Mãe Terra ali. Muito. E respeita os materiais dentro do canteiro de obra. Tem uma liderança muito forte assim com os nossos colaboradores, exatamente para não ter desperdício de material, não ter retrabalho e trazer o máximo de sustentabilidade dentro da casa ali. Além da questão do equilíbrio estético e da funcionalidade, né? Sim. E o desejo do cliente. Como fazer isso harmonizar, os elementos se unirem para chegar no projeto final, jovem arquiteto? Poderia repetir? Como fazer essa questão o equilíbrio estético, né? Para você fazer a questão da funcionalidade e o desejo do cliente em fazer a coisa funcionar, com toda esse movimento para casa, você ter uma bela estética, entendeu? E com o desejo do cliente trazendo a funcionalidade para casa. Isso já é uma coisa mais da psicologia da arquitetura. É realmente uma alquimia mesmo, assim. São ideais que você tem que colocar dentro do projeto, com diversas matérias dentro da arquitetura para você chegar a realmente ter uma estética bonita, mas sempre com funcionalidade. Vou trazer um beiral, mas por que eu estou trazendo um beiral? Só para estética ou realmente ele tem um fundamento ali para bloquear uma água de chuva, um sol, alguma coisa desse tipo? Né? Vou fazer um ambiente integrado aqui, mas com uma divisória ou não, para ganhar funcionalidade em diversos momentos do uso da casa. Então, toda vez que a gente projeta também, que nem ela falou, né, da questão da limpeza, alguma coisa assim, a gente mergulha a nossa família dentro do projeto para se imaginar habitando aquela casa. Que eu ia falar, ver se faz sentido ou é apenas uma casa de revista. Isso. Porque a gente realmente está projetando um produto, um lar realmente para uma outra família. Então, esse olhar que a gente traz ali, eu acho que realmente é uma aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós, para nossa família, né? Entendi. Então, dentro da ambientação que você vive na sua casa, sim, exatamente. Né? Vocês moram em casa hoje ou apartamento? Casa. Perfeito. Porque às vezes é complicado unir todos os elementos, mas quando a gente tem um propósito, né? Sim. Eu acho que a gente consegue enxergar bem, né? Por exemplo, a biofilia, por exemplo, hoje é super importante.
né? Muita madeira com verde dentro da casa, né? Sim. Os elementos naturais são as pedras, Formas orgânicas. os formatos orgânicos, né? Isso é muito A própria importante. disposição da ambientação por causa do Feng Shui, Uhum. Sim. né? Para criar fluxo, Mais iluminação movimento de natural. água na casa, né? Então tudo isso, posicionamento de terreno, é muito louco isso, hein? São, que nem foi Eu acho que quando você faz uma descrição Uhum. descreve essa composição de elementos que você se preocupou fazer ao longo do projeto, na hora de vender a casa, você tem que vender por transferência. Você não está vendendo uma casa, está vendendo um lar. Tá vendo no lar. Né? Exatamente. Olha, gente, hoje eu quero oferecer, eu quero mostrar o meu lar que estou colocando à disposição para vender. Né? Esse lar que foi criado, é uma casa. Exatamente. Tudo isso vai custar Essa é a depois eu mando o essência. boleto, viu? Essa é a Fique essência. tranquilo, viu, Camila? O boleto chega, pode ficar Tá bom. sossegado. Eu te mando o endereço do cartório pra passar a casa pro seu nome. Viu? Então tudo isso é muito importante. Né? Qual é o próximo projeto pra gente, por favor, Renan? Meu Moisés. Só veio os dois. Só os dois, Moisés? Talvez os dois, é porque a casa Águia é o nosso segundo. A gente ainda não pode falar O de... senhor chegou muito novo aqui. Cheguei muito novo, porque... Não, mas fez muito bem. Porque... Foi muito bom ter vocês aqui, porque está sendo bom, né? E outra, porque você já tem também, e é legal essa coisa, porque vocês são pais hoje de duas crianças, né? Casadinho novo, estão apaixonados um pelo outro, né? Você tem toda uma bagagem na arquitetura, então, né? Ela tem toda a questão da mãe, dando todos esses pitacos para você. Eu tenho certeza que quem comprou, já vendeu a primeira casa? Já, foi um sucesso. Então, vendeu rápido? Vendeu rápido. Várias propostas no meio. Você não da pode estar construção. construindo uma só, agora você vai ter que injetar o dinheirinho a mais e começar a trabalhar duas, né? Porque uma só está sendo muito pouco, tô achando, né? Essa é uma das coisas que a gente não pode abrir aqui ainda, são... Planos. São coisas que a Planos gente está futuros. colocando... Pelo menos mais umas duas, três no paralelo, assim, andando, né? Vai ser É. bom, porque daí a gente tem mais opção para comprar, né? São projetos futuros aí que a gente... Porque essa casa daqui a pouco já vai estar vendida. Com certeza. A Fênix. Bonita casa, ficou muito boa. Gratidão. E ela já vende. Casa Águia. Fênix já Desculpa, foi. a A Casa Fênix já voou. A casa Condor. A Casa Condor. Pra ele vai casa ser a Condor. Condor. Porque ele falou da... Quais são as tendências que você acha hoje do mercado de luxo da arquitetura? As mais fortes. O que é esse mercado de luxo? Porque o mercado de luxo é muito amplo, né, Alexandre, quando a gente fala de mercado de luxo? Porque nós estamos falando do mercado de luxo de um piso de R$5.000, que já passa a ser luxo, o metro quadrado, ao céu é o limite. Sim. Uma torneira bonita, né, da Deca, ou uma torneira alemã maravilhosa, daquelas marcas incríveis. Com certeza. Né? Uma esquadrilha normal, uma Vaiko, né, Aí o céu é o limite, que nem você falou, né? Mas dentro ali da Mercabá, hoje a gente atua no alto padrão, a gente ainda não atua no luxo. O luxo, que nem você falou, vai ter pisos aí de 500 alto mil. padrão não é luxo. Alto padrão é diferente de luxo. Defende luxo. Boa colocação. Qual que é a diferença de alto padrão para luxo? Eu acho que o alto padrão, ele tem um teto. A pessoa, É verdade. É bem colocado. Ela tem um teto. O Gostei. luxo, ele é sem limites, realmente. Você consegue ir Então, pro- um título aí, viu? Qual que é a diferença do alto padrão para a casa de luxo? Entendeu? Olha que bacana isso, Porque né? realmente Gostei. no luxo, até a dobradiça da porta vai fazer a diferença. Porque daí você já sai de uma coisa meio comum, né? Por mais caro que seja. Sim. Então, vamos supor, um chuveiro bom. Vamos supor, eu não sou rico, mas... Vamos supor assim, eu não sou uma pessoa milionária, mas eu posso ter um chuveiro de R$2.000 na minha casa. Certo? Porque eu trabalho na condição. Sim. Sim, com certeza. E, sei lá, de 3, 4 mil reais um chuveiro. Uhum. E aí que vai ter, na minha casa vai ter um, na casa do milionário de luxo vai ter. Talvez seja um exclusivo para ele. Não, Que não então, vende em talvez nenhum ele lugar. tenha 10 desses da casa, né? Talvez. Entendeu? É. 10 na casa. Talvez. Então é diferente, né? É. Então, e assim, você pode ter uns elementos de luxo na Isso casa. sim. Elementos. Isso a gente Mas coloca. construir a casa baseado em como é feito numa fazenda imperial, por exemplo, fazenda Boa Vista, por exemplo, Aí é luxo. aí é luxo mesmo. Aí é Porque luxo. nós estamos falando de casas de no mínimo de 20, 30 milhões. 30 milhões. Sim. Com 1.000 metros quadrados. Então. Ou seja, o metro sai a 30, 40 mil metros quadrados de casa. Né? E se Muito quiser louco. ir mais, esticar mais, dá pra Vai, esticar vai. mais. Vai. Depende do cara tá brincando com o dinheiro ali, né? É. Ali já virou uma brincadeira, né? Uhum. Já. Então a gente ainda está colocando um teto nos nossos projetos, né? Mas aí temos... Mas eu gostei dessa colocação. Eu não tinha. Olha que eu tanta gente que eu gravo. Porque Alto padrão. Qual que é a diferença de alto padrão para luxo? É o teto de gasto mesmo, cara. Porque o que Sim. diferencia... Alto padrão tem um limite. O que diferencia o médio padrão para o alto padrão? Porque senão não vai fazer diferença você morar numa casa
por exemplo, Sorocaba do Santa Maria, Uhum. e morando no Alphaville. Exatamente. Que quem mora em Santa Maria não tem nada a ver com quem mora No Alphaville, por no exemplo. Alphaville. É. Né? São padrões totalmente Sim. diferentes. Como eu Padrões de vi construção. uma vez uma história que eu assim, o cara que mora no Lago Azul é funcionário de quem mora na Fazenda Boa Vista. É mais ou menos por aí. É o diretor do banco que mora lá, porque lá no Fazenda Boa Vista mora o dono do O banco. dono do O banco. dono do É. banco. É. Então, entendeu? Sim, E sim. não que o cara mora aqui, ele seja pobre, ele tem um Não. padrão, mas ele não é o luxo do luxo, né? É. É. Acho que então, entenderam, né? Sim, com certeza. Sim. Muito louco isso, né? É o que Mas eu acho que meio que distingue um pouco. Sim. Sabe, uma vez eu fui num hotel em São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, lembrei do Rafael agora. Fui para Campos do Jordão fazer uma matéria na época para Record e fui convidado para um hotel 6 estrelas. Caramba. Ele chamava assim, hotel não sei o que, pós-luxo. Eu falei, que diacho que é esse pós-luxo? Pós-luxo. Tá Nossa. mais do que o luxo. Pós-luxo. Essa pra mim é novidade, nem sabia Então, que mas existia. isso faz tempo que eu fiz essa matéria. Caramba. Eu tenho aí na internet, mas eu preciso achar. Os hotéis que eu fiz em Campos do Jordão, ela falava de pós-luxo. E eu ver se eu tenho aqui para as pessoas acompanharem em casa também, né? Em Campos do Jordão? Em Campos do Jordão, daí a Alex Ruivo, Campos do Jordão, eu tenho matérias minhas especiais em Campos do Jordão, fiz muita coisa lá, né? A gente vai estar lá em agosto, né? Ela é muito bom, né? Pô, muito Ai, bom. adoro. Maravilha. Pedi ela em casamento lá, por falar nisso. Ah, é? Foi. Que chique. Lá é muito gostoso, né? Muito bom. É bom que é baratinho, Romântico. Na frente de uma lareira, tomando um vinho. né? Porque lá é bom porque É perto, né? Pra nós aqui, né? De uma certa maneira. o quê? Campos do Jordão, né? Então pra nós fica. Eu já passei em Aparecida. Já faz uma. Já Faz uma oração. Já pede ali e casa lá, né? É. Viu? Pede ali e casa lá. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Sejam bem-vindos. Deixa eu mostrar para mandar. Ah, não, esse aqui é o Grande Hotel. Quem nos recebe nesse charmoso hotel é o senhor Felipe Ema, que é Eu o chefe. queria mandar. O Villander Reserve, não é? O Villander é um lugar legal para vocês irem, viu? O Villander. E lá em Campos do Jordão. Eu acho que é esse aqui, ó. Tem um hotel também? Ou não? O quê? Esse Villander que você tá falando? Tem o restaurante Mina. É esse aqui, ó. É um negócio absurdo esse hotel. Eu vou mandar pro Renan aqui. Pós-luxo? É. O Gabriel tem uma grande experiência, né? A sua vida é bastante rica, né? Você viajar, trabalhou nos Estados Unidos, teve uma experiência com o Lohan, com o Alex Atala, enfim, né? Uma rica história, né, Gabriel? Também, né? Os caras. Deixa eu pôr aqui para ele colocar pra gente ver ali esse Renan. Olha lá, Renan, se você puder colocar na tela pra gente aqui. Tô abrindo aqui, só um minutinho. Aí mandei pra você. Mas a Merkabah tá no início, ela Mas provavelmente. você tá com umas ideias muito legais. Provavelmente ela vai pro luxo. Pro pós-luxo eu já não sei, assim. Não, o pós-luxo, na realidade, o cara tá contando lá, sabe o que era o pós-luxo? É mais um marketing, né, talvez. É né? mais um marketing. Sabe o que era o pós-luxo lá? É. Se for lá pra você, vai dar risada. Tinha lá paçoquinha, aquelas bolachinhas, aquelas algodão, Pé de tudo moleque. doce de armazém que antigamente não tinha. Esses caras que vão lá, tudo cara de 60, 70 anos, Uhum. na época. E cara que tá acostumado só com coisa, tudo que ele pensa ele tem. Então ele ia lá e começou a ver as manjubinhas, aquelas coisas que ele quando era criança. Pé Então, de moça, pé de moleque, passou aqui, tá, vai Tá embora. brincando. Ah, então a gente já tá bem próximo do pós-luxo. Então. É. mas esse era o hotel, dá uma olhada. No Só evento- hotel aí, por favor. No evento de entrega das chaves a gente já sabe o que colocar, então. Deixa eu ver. Esse é um hotel fechado. Deliciosa dica gastronômica. Eu estou tendo o prazer de conhecer o chefe de cozinha Gabriel Freud. Tudo bem, querido? Alex, você? Feliz da vida em poder mostrar um pouco do conceito da gastronomia pós-luxo que o Hotel Botanique, que é um recém-hotel inaugurado na cidade de Campos do Jordão, na verdade, no Triângulo das Serras, né? Exatamente. Entre Envolve a- São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Um lugar lindíssimo e que dentro do Hotel Botanique tem o restaurante Mina, que já vem ganhando destaque no meio Mas enfim, gastronômico. esse é o hotel Então, quero, antes de chamado mais nada, te dar os parabéns, um lugar lindíssimo. Botanique. E que nós vamos conhecer aqui, É uma um lugar legal para gastronomia tomar diferenciada. conhecer O lá. Gabriel tem uma Com grande certeza. experiência, né? A sua Tem vida muita obra de arte é nesse bastante lugar, tá? rica, Pode né? tirar Você aí, só viajar, pra- trabalhou nos Estados Unidos, teve uma Só pra experiência ilustrar. Só para com o ilustrar. Lohan, com o Alex Atala. Eu tinha esse trabalho na TV e aí eu gravava com os chefes e o meu destaque foi para a gastronomia do restaurante, não foi pro hotel. Uhum. Mas eu sempre apresentava, eu não dava receita, eu só apresentava os pratos, era mais legal, né? Vale a Experimentava ainda. Ah, Com certeza. Mais de 500 restaurantes em São Paulo, né? Pô, Comer, né, meu? Tá me olhando só? E era difícil para emagrecer, eu não sei porque eu não engordava muito, né, cara? trabalho ruim, hein? Putz, trabalho Deve maravilhoso. ter comido coisa muito boa por aí. É muito bom, é isso que eu falo, né? A gente viveu esse trabalho aí
coloca a gente nessa experiência também, né? Demais. É muito gostoso, né? Até porque todo mundo que vai não vai toda hora também. Vou te, Sim. vou te Ninguém tem colocar. tempo, porque a grande riqueza não é o dinheiro, é o tempo. É o tempo. Total. Com O que mais É vale. o tempo, é acordar sem ter nenhuma preocupação na cabeça, sabia disso? Que é outra riqueza da prosperidade, é tempo. É você acordar sem nenhuma preocupação na cabeça. Tem 6, eu não vou lembrar agora. A outra é você acordar sem preocupação. A outra acho que é acordar quando você abre os olhos, alguma coisa assim. Ai, sonho. Se meus filhos deixarem, vamos. Criançadinha não dá. A outra é você ter liberdade de ir e vir para os seus passeios onde você quiser, a hora que você quiser. Liberdade geográfica. O amor correspondido, Esse eu já tô, então. o amor correspondido, né? Que é aquilo que você ama e é amado, né? Delícia, né? Aquela coisa conectada de verdade. E que acho que é essa paz substancial, né? Tem dentro, né? com Essa certeza. paz substancial. Aquela paz que você sempre parece que está com o ouvido surdo, você não está ouvindo um ruído sonoro. Sem distrações. Não, nada ali fora distrai você. Nada. Já tá com 6 ou não? Não, é mais ou menos isso. Não, fala, vou deixar a vida. Aí eu tô com 6. Oh. Eu tô com 6. Eu posso falar que eu tô com 6, assim, tranquilo. Que Tranquilo. bom, que Que bom. delícia. Tranquilo. Porque é o desprendimento. E eu falo assim, mas então você é um cara super milionário? Não. Mas eu acho que é o desapego. O Desapego. desapego faz isso. Total. O que é o desapego de emoções, de Uhum. pessoas e de material? É o desapego. Não quer dizer que você não vai viver no planeta Terra e fazer as coisas acontecerem aqui. Mas você é desapegado, ou seja, para você não faz diferença. Tanto faz. Você vê as pessoas correndo atrás do ralo, Uhum. que judiação e aquelas coisas todas, e saber que ela não tem o principal, que é aquela paz de espírito. Porque controle, você tem controle das suas emoções, do externo. Então, aí você tem. Então, aí é a capacidade desapego, sua né? de trazer essa consciência para tomar conta desse corpo, que é o pensamento e as emoções. Uhum. Aí é a consciência. Aí é o estado de evolução. O seu estado evolutivo Uhum. faz com que você se conheça cada vez mais. Você coloca a luz na sua sombra, controla a sua criança ferida, domina suas máquinas, seus dogmas e crenças, passa a ter resiliência. Você começa, então, o pensamento entende que não existe futuro e nem passado, que tudo é só presente, e aí você, então, começa a dominar pela consciência o seu corpo, que é o veículo para que a alma possa dirigir. O que as pessoas fazem é que elas não deixam a alma dirigir o corpo. Porque nós ter o somos controle. apenas um corpo, que isso aqui é um corpo. As pessoas Total. só vão se desesperar Uhum. e vão ficar alopradas quando chegar no minuto da morte delas, porque elas vão perceber que vai desacorpar o corpo e a vida não acaba. Uhum. E aí tudo que ela deveria ter feito ela acabou não fazendo. Então é a hora que ela bate o desespero dela. Isso é o estudo do baixo da morte que a gente aprende com o budismo, inclusive. Entendeu? Uhum. Então todo movimento é criado naquele minuto que é hora antes de você partir. Né? Para algumas Por isso pessoas que vai você ser. constrói tudo isso, você constrói isso ao longo da vida. Que legal. E o desapego é o fundamental. Nossa, De obrigada filhos, pelo inclusive. conhecimento. De filhos, Você inclusive. já está há quanto tempo nessa caminhada do De autoconhecimento? filhos, inclusive. Você pode ter apego a nada. De filhos. Você já- Desapego. Mas quando desapego. cresce, você desapega. É. Eu desapeguei. Eu desapego. Você já está há quanto tempo nessa caminhada do autoconhecimento? É pouco tempo, né? Mas é que na realidade é muito natural a gente entrar num ciclo. Você está num ciclo agora de verão. Uhum. Dos 22 aos 42, você está no ciclo de verão, vocês. Ou seja, para vocês, hoje é formação de família, construir, ganhar dinheiro, tudo É muita isso. coisa É para tudo dentro do seu administrar. campo agora. É. E vai e tal, e sacrifica tempo, e acorda cedo, e não vê criança acordar, e outro fica, a criança cresce, tudo atropelado. Leva na escola, blá, blá, blá. Tudo corrido. Mas então, mas é que você não. Hoje até as pessoas têm um pouco mais de atenção para isso, mas muito pouco. Mas quando chega aos 40, 42, começa a bater uma certa deprê, uma coisa mais introspectiva, e parece que aquilo não te serve mais. Uhum. E aí você tem que. Aí, dependendo da alma, você vai com mais sede ao conhecimento do desenvolvimento espiritual. Legal. Daí você vai. Uhum.
Tem gente que não. A minha alma é velha e ela veio para isso. Uhum. Entendeu? Então eu tenho que usar todo esse dom que Deus me deu de comunicação para levar comunicação transformadora na vida das pessoas. Muito. Sim. Então eu tenho que levar. Mas isso é um trabalho que eu estou evoluindo no dia a dia. Mas a minha alma veio. Tem almas que não tem. Tem gente que é igual o cavalo de charrete ou boi de piranha. Vem nesse mundo para não fazer nada. Não fede, não cheira. 72% na realidade não fede, não cheira. 72%. Caramba. Meu Deus. Ela vem do jeito que ela nasce, ela morre, entendeu? Ela vai no mesmo barco, na mesma É que tá maré, no processo indo evolutivo, rumo à rocha. Quando ela morrer, ela bate de choque da parede, aquela gente tudo igual. E ela só acorda se ela quiser, né? Ela só acorda, ela tem o livre-arbítrio para acordar. Como Então. ela não acorda, ela bate na rocha e morre. Daí ela vai Cara, passar por Voltar a próxima vez. toda a situação. 72%. Só que nós estamos num planeta chamado Gaia, que eu te falei, que é uma mãe terra, é mãe terra. A mãe terra é uma energia. O que é a mãe? A mãe é acolhedora, Sempre. a mãe perdoa, a mãe tem amor. Então aqui a gente recebe. Por que tem mal na terra? Porque o mal e bem são duas polaridades, os dois vão existir. Só que quando o mal vem, o mal ele é acolhido aqui como o bem também é acolhido, porque tem amor nessa terra. Só que agora a terra está no processo regenerativo, onde a maldade que imperou por muito tempo, ela começa agora, essas almas muito malfeitoras que não evoluíram aqui, não tiveram essa oportunidade agora, elas não vão reencarnar mais aqui. Então elas vão reencarnar em outros lugares, em outra direção, aonde a terra já serviu como essa direção no passado. Uhum. E uma terra também sem nada, imagine, quando não tinha saúde, não tinha injeção, não tinha Então, nada, é. não era ruim, cagar na fossa, limpar a bunda com sabugo. Pense bem, É. Sim. piolho, sarna, você não tinha cura, pegava uma feridinha, você morria de infecção. Então, para pensar, Então, a gente agora tá a gente vivendo na melhor está hora. nisso aqui, na ponta do iceberg de tecnologia. É. Então nós estamos no processo evolutivo. Nossas almas nasceram nessa época, porque nós escolhemos estar aqui entre as 80 bilhões de almas que já viveram aqui. Nós somos 10% dos reencarnes no mundo que está aqui, né? 8 bilhões. Que demais, né? Então, nós estamos no processo evolutivo. Então, tudo que a gente fizer agora para frente, isso que você fala da Merkabah, por exemplo, é muito de encontro com o que o mundo vai viver agora daqui para frente. Sim. Essa é a verdade. E o que for mentira não vai caber mais. Não. Não. As pessoas vão ficar perturbadas, vão ficar cada vez mais vazias, vão ficar cada vez mais distantes, Sim. elas vão ficar mais doentes, entendeu? Porque não cabe mais o jeitinho brasileiro, a mentirinha, Não a dá. conversinha mole, entendeu? Não dá. E tudo vai ser conectado. E aí, cada vez mais o joio vai separar do trigo. Que é isso que Jesus fala na Bíblia. É natural que o joio separe do trigo. Sim. Trigo e joio não dão juntos. Uhum. Então vai se distanciando. E tá tudo bem também para quem quer ficar no joio. Tudo bem. Só que tudo bem, nós não estamos aqui para julgar, porque Sim. nós somos amor. É. E o amor acolhe, mesmo aqueles que estão no joio, Uhum. que não queiram ir para o trigo. Agora, quem é do trigo vai se conectar. E por isso que tá vindo crianças mais conscientes, crianças Agora que sim, muito agora esse DNA já vem modificado, todos É. eles, né? E as almas Nossa, agora, faz total e as almas puras que vêm agora, as almas que foram os grandes nomes que vieram para a Terra no passado, Sócrates, os filósofos, Sim, sim. os mestres ascensionados, Buda, Jesus da vida, toda essa gente que vieram para, né? Essa galera toda, todos esses músicos, artistas, físicos, pessoas boas, eles vão voltar tudo agora, estão renascendo tudo agora. E, na verdade a gente escolheu ter 2 filhos e talvez até o terceiro exatamente por esse motivo, porque São Na verdade, vocês não escolheram nada, né? na verdade sementes não. boas. Na verdade, vocês foram escolhidos por eles e Mas- tem que entender o processo evolutivo de cada alma. Mas eu escutei absurdos assim, tipo assim, como você vai colocar um filho nesse mundo, né? Que era um questionamento meu até isso. né? Esse mundo terrível. Eu falei assim, tudo bem, o meu filho pode ser o iluminado que talvez traga algo que eu não sei, eu não Viu? conheço essa alma ainda. O esse mundo ser, pode né? ser ruim para ela. Que lembra que eu falei no começo que a vida é o que os É a olhos escolha, enxergam? exatamente. Então Jesus fala, a vida é o que os olhos Uhum. enxergam. Então ela enxerga a maldade, ela vai ver maldade. E às vezes- Quem enxerga amor vai ver amor. É, total. Então eu vou pro Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro é perigoso. Como que você vai no Rio de Janeiro? É perigoso para você, para mim não. Uhum. É, com Que certeza. nem fala assim pra mim, Porque se eu ah, tiver que morrer lá no Rio de Janeiro, é porque eu tinha que morrer lá no Rio de Janeiro matado por uma bala. ponto, acabou. É o meu processo de Mas evolução, entendeu? Acabou? Não quero aquele avião na Índia, saiu um cara a Então, pé. Por Como assim? Tem um brasileiro palestrante que sobreviveu no voo nos anos 70 da VASP em Caiu. Caramba. Foi o único brasileiro que sobreviveu. Então, não chegou lá Então, Esse cara daí não foi o único. Também. Ele dá palestra hoje sobre superação. Que maravilha, né? Entendeu? É, não, eu escuto às vezes, né? Às Mas vezes aí uma a pessoa. sua sabedoria, Total. que é a resposta da luz, né? Quando não tem, fica quieto, mas quando tem que fazer igual Jesus fez quando chamaram lá para tacar pedra na Maria Madalena. Uhum. O que ele fez? Quando fizeram uma pergunta idiota para ele tacar pedra na mulher que era pecadora.
Ele não ficou de joelhos lá e começou a riscar o chão? Jesus risca o chão, depois ele levanta e fala assim, atire a primeira pedra que nunca pegou. Quem nunca pegou? Por quê? Porque ali chama temperança espiritual. Ele desce, ele espera 10 segundos, respira para dar resposta para a pessoa. É o mesmo que você tem que fazer quando a pessoa fala isso. Entendeu? Nossa, você respira, obrigada. você respira, pensa e responde a pessoa com sabedoria. Pede orientação do divino. Sempre tem um mentor ajudando a gente. Sensacional. Entendeu? É isso aí. E aí você dá a resposta para a pessoa. Nossa. Né? E eu já ouvi- Porque a lei do doar e receber qualquer. E Jesus fala: tudo que você doa, você Você recebe. recebe de volta, né? Hermes Trismegisto, 2.400 anos antes de Cristo, já tinha colocado as 7 leis do as leis do universo, que é mentalismo, polaridade, vibração, causa e efeito. Depois veio Jesus, ainda primeiro veio Buda, depois veio Jesus para falar a mesma coisa, que é a lei do doar e receber. Então, se você doa amor, Então, o que Você você vai recebe receber, amor. É. tá? Exatamente. O que você planta, Colhe. você colhe. É. Acabou. Exatamente. É a lei universal, não tem por onde correr. Exatamente. É. Então, o que Jesus quer da gente, no máximo, é que a gente testemunhe um pouco para Ele daquilo que a gente recebe de benefício. Entendeu? Não Com esquecer de fazer certeza. isso. Sim. Então, não, eu quero mais filhos, sim, tem que ter mais filho mesmo. Se puder ter, gosta, e se você for escolhido essa família ser grande, tem que vir aí para isso mesmo. Porque eu vejo tanto a Merkabah quanto os nossos filhos, assim, tudo aquilo que a gente realmente planta na nossa vida, a gente vê como um legado, assim. Não é uma coisa que a gente vai começar aqui e vai terminar aqui. Porque a gente vê realmente que estamos habitando esses corpos, mas Com um propósito maior. a gente só tá aqui de passagem, né? Exatamente. Então a gente tem que deixar Nós realmente já um estamos legado. vivendo a nossa vida eterna, sabia? Sim. Né? Não precisa morrer para viver ela. Sim, com A certeza. eterna, a vida já é eterna. Já, a única coisa que a gente tá Nós habitando agora. Fugimos do nosso conversa. Nossa! Vamos lá, vamos voltar. O processo criativo através de um briefing bem feito da parte do cliente. Ali, na verdade, é um briefing que a gente... Na verdade, você não faz uma casa para alguém, você faz a casa para vocês venderem depois. É, pra você entender como que a gente Isso, chega... exatamente. Então não tem briefing, então. Até tem, vou te explicar como. A E gente faz... comentários que você ouve, tipo assim, uma casa assim seria legal, alguma coisa, vai pegando. Mais ou menos. A gente faz reuniões com os corretores, os principais corretores atuantes dentro dos condomínios de alto padrão, Você tá... para entender o que está sendo de demanda. O que, Tá procurando. que estão procurando. Por que aquela casa está encalhada? Deixa eu entender por que aquela casa está há mais de um ano e não vendeu. Estudar o O mercado. que é raro no produto ali? Entende? Então a gente faz esse estudo muito grande para depois a gente começar a colocar dentro do estudo de viabilidade, estudo de demanda, que tipo de produto vai se encaixar ali. Aí em cima daquilo a gente faz todo o processo criativo do projeto da casa. Aí vai, O escolher nosso o filhinho terreno. também, né? Nossa- Sim. Deixa eu Claro, apresentar para tem vocês também. a luminária. Põe a luminária. Você conhece a luminária já? Já tomou café com a Márcia? Muito tempo atrás. Não com A ela, mas Márcia, eu a Márcia conheço. tá lá, a Márcia é a gerente da loja. Vocês vão conhecer uma pessoa de luz, você vai adorar, viu, Camila? Ela. Luminária. Você vai na luminária, que lá é muita luz, viu? É uma empresa indispensável. Tem os projetos luminotécnicos extraordinários, peças exclusivas, acho que vai agregar muito nos teus projetos. Com certeza. E eles, com esse suporte que eles dão na luminotécnica, os caras fazem uns workshops de aprendizado de lã, de luz lá, que é um negócio absurdo. Que legal. E a Luminária é uma empresa de mais de 20 anos no mercado e tem um custo muito bom, é bem competitiva. E eu gostaria muito que você os conhecesse também, tomar um café. Vou pedir para a Márcia te ligar para vocês ir lá tomar um café. Sim, Com com todo certeza. prazer. Para conhecer lá, assim como os outros que eu vou te apresentar aí, assim como você conheceu o Shopping M. A Luminária é maravilhosa. Então, em nome da Luminária, a gente agradece, inclusive, a presença de vocês aqui, né? Mas voltando a falar um pouquinho sobre essa questão, entendi o que você faz. Você vai e fica com o ouvido atento ao que está acontecendo, é verdade. E o que está acontecendo agora? Qual é a casa que vende hoje? Casa térrea. Casa Terra. Casa... Isso depois da pandemia já virou casa térrea. Acho que sim. Eu acredito que sim. É uma tendência. As pessoas elas gostam dessa praticidade de estar tudo interligado ali dentro do mesmo pavimento. É uma casa que ela vai ter mais liquidez no futuro. Então a pessoa ela compra um imóvel, mas ela pensa no dia de amanhã, né? Caso eu precise vender, né? Será que ela vai ter mais liquidez ou não? Então é uma casa que tem mais liquidez. Sempre no mínimo 3 suítes, home office por conta da pandemia, 3 a 4 suítes pelo menos, né? Home office por conta da pandemia, muita gente trabalhando, né, em casa, precisa. Ambientes totalmente integrados, a gente ainda gosta, né? Isso é uma questão talvez pessoal que a gente traz para os projetos e muita gente que a gente atende também, de clientes que vêm interessados nas casas.
também gostam de ter o gourmet separado ali da área social, da área comum da casa, que as Não pessoas... virou moda essa coisa de uma cozinha só? As pessoas estão fazendo, mas tem pessoas que são adaptas, tem Eu pessoas que não. particularmente não Gosta? gosto. Eu também prefiro ter o canto Mas você ali vai da fazer um churrasqueira churrasco, e ter o canto da cozinha geralmente mesmo. com muita gordura, algo, né? Assim, então vamos deixar fora de casa. A gente gosta de criar um ambiente externo, então É, no ambiente externo ali a gente cria um fire pit, cria a piscina. que fica integrado também com a piscina. E se a pessoa quiser realmente interligar, ela abre ali a porta, integra os ambientes e tudo mais. Então, isso é uma tendência. Mas isola. Ela tem essa opção. Nessa casa da Fênix é assim. A Casa Fênix, Casa Águia, é uma coisa que a gente ainda... Desculpe, a casa Águia. É, A Fênix já vendeu. mas a tendência realmente são A casas... Fênix está voando. Tá. Bem alto. Tá né? voando. Closet, Deixa eu bem falar da Teixeira para eles também. A Teixeira Marcos. Uma graça esse pessoal da Teixeira, viu? Você conhece? Conheço, o André Marmoraria. É. Conheço. Viu? Trabalha super bem, trabalhe com eles. Os meninos, olha, começaram do nada. Esse homem foi pedreiro, foi servente, depois começou de marmoreiro, cresceu. O Evandro tá até hoje na marmoraria, na oficina. Qualidade 1000. Que ali. legal. Qualidade mil. Muito bom trabalhar com eles, viu? Muito bom. Pode Preço trabalhar bom, com eles. Preço prazo. bom e outra, e tem qualidade para atender a tua demanda. Tem, com certeza. Né? Tem máquinas boas para corte, entendeu? Mármores e granitos Teixeira faz a diferença, Grande parceiro, isso aí. viu? Então você já conhece, então. Conheço, já trabalhamos juntos. Voltar a trabalhar, né? Opa! Mas eu intimando Isso aí, Alexandre. Tá que intimando, né? Parceria pra isso, né? Qual foi o teu projeto mais inovador, memorável na sua carreira? Eu acredito que agora a Casa Águia. Ela vai vir pra ser uma Descultura. disruptura nos projetos de casas térreas, pelo menos ali dentro dos Alphavilles. É um projeto muito O bem... próximo projeto, é isso? É esse que a gente começou agora. Ah, esse começou agora. É esse que começou agora. Ele vai vir É diferente mesmo. ele vai vir para realmente sair desse padrão de casas térreas que tem dentro do condomínio. Então, que não te falei, né? O que padrão de casa terra é essa que tem dentro do condomínio que vai sair? Vou te explicar, não sei se você vai entender muito bem assim, né? Imagina um terreno retangular e geralmente os arquitetos estão fazendo assim, metade do terreno eles fazem área íntima, metade do terreno eles fazem área social. Tá. Ali a gente meio que mesclou tudo, tirou aquele corredor que leva para os quartos que eu te falei, que isso basicamente 95% das casas térreas tem lá. A gente adensou bastante, minimizou essa questão da circulação para ter um aproveitamento melhor da circulação. Trazendo todos os elementos que eu te falei da natureza, um paisagismo incrível, fogo, água, ar, com ventilação cruzada. Então, vai ser um projeto, assim, sensacional. Isso que eu posso falar dele, assim. É mesmo. Ele está Eu em gostaria de morar. É um empreendimento ainda que está em pré-lançamento, ele não está em venda ainda. A gente espera ali avançar pelo menos uns 5 meses de obra para Depois vender. Para depois começar a trabalhar a venda. Você vende efetivamente. antes de terminar? Nesse período, sim. Aí a pessoa ainda ela tem ali algumas opções ainda de personalização, né? Caso ela queira fazer a troca legal. de alguma verdade. coisa de acabamento, piso, revestimento. Deixar com a sua cara, né? Tá certo. Exatamente. Certo. Muito Mas, legal. a gente só deixa ali para vender nos 5 meses, uma para não criar uma expectativa muito grande no cliente de ansiedade, porque eu sei como que é, a pessoa compra ali às vezes um apartamento na planta em pré-lançamento e lançamento, ela não vê a hora de começar a obra, pega o carro, passa toda hora na frente da obra. Então, para não causar essa ansiedade, para realmente chegar nesse momento ali da escolha dos revestimentos, a gente está tudo em sinergia ali, né? Mas a gente já está captando alguns leads interessados dentro da Casa Águia, exatamente para... A Casa Águia já é perguntada. Ela já é um sucesso. Isso é muito legal. Ela já é um sucesso. Parabéns, muito Parabéns. legal. Gratidão. Shopping M, gostou do Shopping M? Põe as Nossa, imagens do Shopping M, por favor. lindo. Vamos falar um pouquinho do Shopping M. Tá passando as imagens da loja agora aí na tela principal. Pode falar, Alexandre e Camila. Eu achei muito bom gosto. Muito bom gosto. Eu acho que ela é o alto padrão que as casas da Mercabá um casamento perfeito ali. Tem um custo-benefício certeza. muito bom, viu? Com certeza. Dentro dos imóveis intermediários, para não ficar muito caro. Dentro da parte de móveis soltos, de modulado ali, o que a gente conheceu, viu, gostou, acho que vai dar um casamento muito bacana. Mercabá e Shopping M aí, Com nas certeza. próximas casas. A energia do pessoal, também. alegria. Com certeza. Nossa, O ambiente, né? muito bom, Ambiente. muito acolhedor. Parabéns, Shopping M.
Aí, por tá esse vendo? espaço maravilhoso. E a gente agradece a presença de vocês em nome do Shopping M aqui, né? Aproveitar e dar uma dica para você da Arc My News, que é o nosso blog de notícias, canal de notícias para arquiteto colocar. Você pode colocar a tua casa, da tua casa Águia. Já sigo lá, mas eu Então não coloca, coloquei. manda lá o Com projeto certeza. lá que ela coloca. Ela descreve, certeza. tudo bonitinho, projeto de arquitetura, é bem legal. Essa é uma ideia de atender o consumidor final, né? Sim. Quem abastece são os próprios profissionais da área da construção. Oh, que Está bacana. nascendo, uma coisa nova, Uhum. mas está aí, devagarzinho, vamos fazendo. Não é bem uma Bianchini. Não, isso aí é um blog. É um né? blog mais. Bianchini, Já era. saudade. Saudade Bianchini. Saudade Bianchini. Uma revista, tá voltando a revista, né? Tá. Mas dá muito trabalho, né? O negócio é deixa quieto. Eu imagino. Chega, já passamos dessa fase. Já passou, né? Verão aí, né? É. 10 mil revistas, um anuário de arquitetura, programa de televisão. Só pra eu entender, depois dessa... Só no meu escritório tinha 65 funcionários, tinha 30 Meu jornalistas Deus. trabalhando lá. Meu Deus. 65 funcionários, estavam 15 anos lá. Ela era mensal? mensal. Era mensal, Você é né? louco, rapaz. Que doideira. Loucura. Aquela equipe de venda, aquela coisa Entregava louca. uma, já E pensava era na outra. varejo, né? Diferente da indústria, era varejo. Né? Imagina, oscilar o mercado, você oscila, né? Porque o mercado sente, né? É. Uma crise econômica pequena, comercial A pequena. primeira coisa que o cara corta é Isso é a publicidade. propaganda, primeira coisa. Propaganda. Ah, olha, que eu já passei com esse negócio de cortar publicidade. Nada, porque eu trabalhei a vida inteira com isso, né? Num Brasil instável, Imagina. não é os Nossa. Estados Unidos, cara, que as pessoas A hora que compram. tá bombando, Nos vamos Estados lá. Unidos não tem espaço para anunciar, né? É. E aqui, meu Deus do céu, que loucura. Mas a revista foi um puta sucesso, não dá pra reclamar, não. Um puta sucesso, com Mas- certeza. É, que legal. E Você muito deixou bem esse aqui, legado. né? muito Foi bom, foi muito legal. Esse dia eu encontrei com um senhor e falou assim: ó, minha filha tá morando em Londres, ela trabalha com moda lá, ela é super forte lá hoje, né? Ele falou assim: adivinha qual foi a faculdade dela? Foi qual? Foi a Bianchini. que Ela demais. começou na Bianchini, Que demais. produzindo moda. Olha só. Um monte de gente passou por lá, um monte de gente. Que demais. Então, esse mercado de publicidade, de vídeo e câmera, editor, na parte de produção, produtora que eu tinha, né? Uhum. E a parte da impresso. É, Só que é, a gente tinha legal. muitos suprimentos, né? Não era só. Tinha Bianchini Kids, Bianchini Gastronomia, Bianchini... Puta vida. O mercado comprava, tava comprador, Sim, né? Depois da crise da Dilma, acabou tudo, né? Já era. Mas não foi por causa da Dilma também. O mercado de revista acabou no mundo, né? Sim, como um todo, Sim. né? Aí virou Facebook. Tudo digital, Você pagava para anunciar 5 mil numa página, depois você pagava R$200 no Pra Facebook. anunciar lá. É. O Facebook Fazia dava, sentido. parecia as visualizações e o cara falou, viu aqui, acho que dá mais retorno, né? É. E na verdade não dava nada, mas no começo dava, porque era orgânico demais, né? Os Muito. anúncios eram Era orgânicos muito demais. mais. Você entrava Depois- no Instagram, você conseguia seguidor de É. monte. No YouTube, Qualquer de coisa monte. que você postava já É, trazia bastante coisa hoje, orgânica. Hoje em dia é É difícil. raro, né? É raro. Ó, eu tô aqui faz 3 anos no podcast. A gente conseguiu uma publicação junto com a Amanda lá que eu vou te apresentar. Deu 700, eu ganhei 700 seguidores um dia pra noite. 700, é muita gente. É né? muita gente. Muita gente. É muita gente. Então, mas se você for pensar por números, olhando para métrica, se você for na vaidade, que não é meu caso, Uhum. para mim, se eu não tivesse falado que eu tinha ganhado 700 pessoas, eu não tinha nem percebido. Ah, o meu trabalho aqui vai continuar. É. né? Eu não mudo nada, se tem 10 pessoas assistindo, tem Uhum. 1000 pessoas. O importante é que se eu, para alguém, com certeza está servindo a nossa fala. É, Sim. com certeza. Tem que lembrar disso. Isso é coisa de comunicador bom mesmo, hein? O quê? Essa frase que você falou, porque o maior comunicador que já existiu foi Jesus Cristo, né? E ele falava, se a mensagem dele chegasse para um, para ele tava ótimo. Então, é porque nós não podemos Ele ser não mais mudava. com as métricas. Não, não exatamente. muda. Ele não muda. Eu não mudo. O meu discurso aqui é para 1 milhão de pessoas e é para uma pessoa. É o mesmo. Parabéns. Parabéns pela postura. Mas Isso porque aí. daí você sai dessa seara condicionada da Matrix, né? Total, Nossa. total. Nem Vou fala. fazer uma Prazer, pergunta claro. só de curiosidade, né? Você comentou um papo que não tem nada a ver com a Mercabá. Da idade lá até os 42, que se chama verão. E depois vem o quê? Outono. 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 Outono é mais relax. Que é o momento que você tá mais Outra estável da história. vida. Quando do programa eu explico para vocês. Tá bom. Gente, queria agradecer a audiência de vocês, o carinho, o amor, divulgue bastante o vídeo, né? O trabalho de vocês, né? Eu sempre Sim, falo que com certeza. eu trabalho o desse do meu convidado. O convidado veio aqui para pegar meu desse, na realidade quem pega o desse dele sou eu, né? Aham, com Você certeza. concorda que todo dia tem alguém diferente aqui? É uma troca, né? Sim. Então eu recebo muita gente diferente aqui. É uma né? troca. É. E falar da construção civil sempre foi um programa que as pessoas gostam. Uhum. As pessoas gostam de falar de construção civil, sabe? De arquitetura. As pessoas gostam disso, né? E foi legal que você falou um pouquinho dessa questão do alto padrão, do luxo, né? Da tendência de mercado, né? Falamos um monte de coisas particulares aqui, né? Coisas do dia a dia, mas faz parte. Todo mundo aí é carne e osso, né?
Com Sempre tem alguém certeza. com uma dor aí, com uma emoção para resolver, né? Total. E não adianta você ter uma casa linda, e não adianta você ter dinheiro no bolso, e não adianta você ter uma boa formação, e se você não tem um autodesenvolvimento, se você não sabe quem você é e qual que é o teu propósito de vida como ser humano aqui na Terra. Do contrário, não vale absolutamente nada. É uma doce ilusão e você vai ficar mergulhando no mar do vazio existencial da sua alma aqui na Terra. É uma tristeza, é uma pena. Espero que você também busque essa conquista de buscar o teu caminho da luz, porque nesse mundo a melhor coisa que tem é viver com a paz, com essa paz plena que Jesus dá pra gente. Então, você merece, você tem essa certeza de vida de você. Aí sim, você pode comprar casa, ter o dinheiro que você tiver, que aí o dinheiro vai ser apenas uma condição, né, para você fazer tantas coisas boas, assim como a casa passa de ser de casa para um lar. E aí sim você vai ter um canto espiritual, que é o teu cantinho aí, a tua casa, né? É isso que eu falo quando você sai do seu trabalho, chega no seu lar. Camila, parabéns aí. Estou esperando a nossa entrevista com a fábrica aí, Com tá bom? certeza, eu vou providenciar. Gratidão, Alex. Da Luz e Paz. Qual o nome das crianças? Miguel e Cauã. Miguel e Cauã. Felicidades, viu? Tudo de bom, Gratidão. muita luz e paz. Amém para Tchau, vocês gente. Até a também. próxima. Gratidão. Isso aí. Papo de louco. Papo de Deixa eu louco. só.